Alexandre Garcia é o Lúcio Malfoy da vida real. Vocês não sabem quem foi o Lúcio Malfoy, nem a família dos Malfoy, né? Vou explicar para vocês. Vocês já devem ter ouvido sobre uma saga de filmes ingleses chamada Harry Potter. É uma série de filmes aí de ficção que a garotada aí adora, né? Então, nesses filmes de ficção ingleses, né? Então eles replicam uma estrutura política da Inglaterra. Você tem um mundo bruxo paralelo ao mundo, digamos, regular nosso. E nesse mundo bruxo você tem um bruxo das trevas, do mal, chamado Voldemort, Lord Voldemort. E esse bruxo, ele tenta dominar o mundo bruxo e é combatido pelo Ministério da Magia. Ele é o primeiro ministro da magia. Ou seja, por isso que eu falei que é um filme inglês, né? Ele replica a estrutura parlamentarista do Reino Unido, da Inglaterra. E aí, esse bruxo das trevas, ele é derrotado, ele fica um tempo desaparecido e depois ele retorna para tentar novamente dominar o mundo bruxo. E o Lúcio Malfoy é um bruxo que, durante o primeiro período que o Voldemort tenta dominar o mundo bruxo, ele é um dos capangas do Voldemort, lá chamados, no filme, chamados de Comensais da Morte, que usa umas roupas que se assemelham às roupas da KKK, né, da Ku Klux Klan, nos Estados Unidos. E aí, quando o Lord Voldemort fica sumido, né? O Lúcio Malfoy, ele vai e fica frequentando normalmente o Ministério da Magia, conversa com o primeiro-ministro e participa ali da vida burocrática do Ministério da Magia. Eu acho que, pelo que eu me lembro, ele não tinha cargo no Ministério da Magia. E aí, quando o Lord Voldemort reaparece depois de 15 anos, mais ou menos lá, acho que menos, 10, 12 anos, o Lúcio Malfoy corre para ele, para se juntar novamente aos capangas dele, para poder ficar ao lado dele novamente nessa tentativa do Voldemort de reconquistar o mundo bruxo. Só que o Malfoy não passa de um cagão, né? Um bundão cagão. E ele se borra o tempo todo nas cenas do filme. É uma coisa assim deprimente. Bom, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque o Alexandre Garcia, jornalista, ele é o nosso Lúcio Malfoy da vida real. O Alexandre Garcia era aquele bajulador que ficava segurando o microfone lá dos generais militares, os presidentes generais militares, durante a ditadura militar. Quando a ditadura militar acabou, o Alexandre Garcia ficou como um pinto perdido. Ficou rodando ali, quando a galinha some, os pintinhos ficam tudo rodando ali. Ficou como um pinto perdido rodando, sem saber o que fazer. E aí ele se abrigou lá na Rede Globo, foi trabalhar na Rede Globo. E nesse período que a gente viveu, de 85 até 2018, o Alexandre Garcia ficou na Rede Globo, fazendo discurso de educação, direitos humanos, direitos trabalhistas, desigualdade social, meio ambiente, papapá, pepepé, pipipi. Quando o Bolsonaro é eleito, e aí toma posse, coloca lá vários militares no governo, e com um discurso de extrema direita, um discurso de afronta aos direitos humanos, às minorias, um governo que começa a solapar as bases da República, o que o Alexandre Garcia faz? Sai da Rede Globo. E não chega a ir trabalhar no governo do Bozo.
mas ele agora está lá na CNN como comentarista da CNN, um jornal de extrema-direita, para defender o Bozo, inclusive dizendo que o Bozo é a prova que a cloroquina funciona. Oh, se o Bozo prova alguma coisa é que Satanás existe, porque ele também existe, porque se só Deus existisse, eu garanto que uma coisa que nem o Bozo não existiria, né? Então, o Alexandre Garcia é justamente o exemplo do Lúcio Malfoy, do filme lá do Harry Potter. Ele é um cagão, um medroso, um borrão, que quando a ditadura acabou, ele enfiou a viola no saco e ficou quieto. Por que ele não continuou defendendo os ideais da ditadura? Ele não teve essa coragem. Ele esperou florescer novamente um período autoritário, com um discurso mais autoritário no Brasil, que é agora esse período do Bozo, onde a extrema-direita floresceu com um discurso anti-direitos humanos, anti-minoria, anti-meio ambiente, anti-direitos sociais, anti-direito trabalhista, para ele dar as caras novamente. Agora ele fica lá defendendo Bozo, cloroquina, papapai, pepepé e pipipi, que o Bozo vai salvar o Brasil, que a esquerda destruiu o Brasil, o PT, o socialismo do PT, aquela besteirada toda que só gente tonta como o Olavo de Carvalho e o Bozo falam, né? Então, o Alexandre Garcia, ele é um bundão, ele um medroso, porque ele não teve a coragem de, quando a ditadura acabou, bancar o discurso da ditadura. Não, ele se escondeu atrás da Rede Globo durante aí um pouco mais de 30 anos. Ele se escondeu na Rede Globo, onde ele fez como o Lúcio Malfoy fez quando o Voldemort ficou lá desaparecido durante 12 anos, mais ou menos. O Malfoy ficou frequentando o Ministério da Magia e fingindo que não era um comensal da morte, quando muita gente ainda não sabia, mas desconfiava. E ele só mostrou a verdadeira face quando o Voldemort retornou. E agora que o governo do Bozo está aí, de extrema-direita, o Alexandre Garcia mostrou a verdadeira face que ele manteve escondida durante todos esses anos na Rede Globo. Qual que é a verdadeira face dele? Um cara de extrema-direita, que é contrário aos direitos humanos, aos direitos de minorias, ao meio ambiente, à diminuição da desigualdade social, contrário aos direitos trabalhistas. Então, na CNN agora, ele achou um lugar, porque a Rede Globo é um jornal liberal, a CNN é um jornal de extrema-direita, ele achou um lugar e um momento propício para ele mostrar a verdadeira cara. Mas ele só mostra a verdadeira cara porque ele usa como escudo o governo do Bozo e a CNN. Porque se não tivesse a CNN, não tivesse o governo do Bozo, ele não tem coragem de mostrar a verdadeira face dele. Ele ia continuar como ele fez durante aí cerca de 30 anos na Rede Globo, fingindo ser uma pessoa que no fundo ele não era. Então, se o governo do Bozo acabar agora e essa onda da extrema-direita passar e a gente voltar aos patamares da civilização, o que ele vai fazer? Ele vai enfiar de novo a viola no saco e vai pedir emprego em um jornal mais de centro, mais liberal, e vai voltar a fazer aquele discursinho barato dele em defesa de direitos humanos, da valorização dos professores, do meio ambiente, da ciência, da vida, papapá, pepepé. Mas agora a máscara dele caiu. A gente já sabia, né? Porque o cara trabalhou com os presidentes militares, a gente já sabia quem ele era. Mas a gente pensou que esse período que ele passou na Rede Globo aí pós-redemocratização, ele tinha realmente mudado. Agora ele mostrou que ele não mudou. Que essas décadas que ele passou na Rede Globo, ele continuou acreditando nas mesmas coisas. Ou seja, ele continua acreditando num governo de extremo-direita, militar autoritário. O sonho dele, na verdade, do Alexandre Garcia, é que o Bozo dê um golpe e tome o poder à força. Mas claro, como eu já falei em outros vídeos, que o Bozo não vai fazer isso, né? Na verdade, ele não vai fazer nada, porque o que ele faz é justamente isso, é nada. Ele não quer governar, ele quer ficar criando picuinho o dia inteiro. Mas é isso.
O Alexandre Garcia é o nosso Lúcio Malfoy da vida real.